Fala pessoal, vamos a mais uma dica quentíssima para o nosso querido Enem. E para essa dica, eu trago uma técnica muito importante que é sobre como lidar com problemas onde precisamos analisar que seja uma força, nesse caso eu escolhi para vocês a velocidade, que possui um certo ângulo em relação à horizontal ou em relação à vertical, mas o problema me exige trabalhar nas direções de forma separadas, olhar muitas vezes só para a direção horizontal ou só para a direção vertical. E para isso a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, pessoal, que é a decomposição vetorial. Falar de vetores e não falar de decomposição vetorial é praticamente aí não falar do que é mais importante e que ajuda muito a gente em muitos problemas, seja na linha da dinâmica, seja na linha, por exemplo, da cinemática. Olhando para esse problema, nós temos um avião, eu contextualizei um pouco a situação para vocês, que traz aí uma velocidade de 200 metros por segundo. Como o Enem gosta de contextualizar as situações, ele poderia aproveitar essa situação de uma decolagem desse avião e explorar com vocês não só a velocidade que esse avião tem, mas explorar a componente horizontal desse avião, dessa velocidade, e a componente vertical. Até mesmo misturando com esse deslocamento horizontal e deslocamento vertical. Fazendo o que a gente faz, que é uma análise desse movimento, que pode ser separado em vertical e horizontal. E aí a gente vai relembrar principalmente essa técnica, que é justamente decompor esse vetor v para que, segundo o texto, a gente possa ver as velocidades em cada direção durante essa subida do avião. Então, primeiro passo importante, vamos aí traçar dois eixos. Já temos o eixo horizontal, precisamos agora do eixo vertical. Lembrando que pode ser pontilhado, não precisa mais colocar o y, não precisa colocar o x, você já pode ir direto, vamos ser práticos, precisamos resolver, temos pouco tempo. Aí pegamos da extremidade do nosso vetor e puxamos uma linha pontilhada até o eixo horizontal. Da extremidade do nosso vetor, uma linha pontilhada até o eixo vertical. Essas linhas pontilhadas vão dizer o ponto em que as nossas projeções vão chegar. Então, a projeção horizontal e ali a projeção vertical. Para diferenciar, projeção horizontal Vx, projeção vertical Vy. É muito importante lembrar que essas projeções formam entre si um ângulo de 90 graus. Sendo assim, se eu fizer basicamente um polígono com o Vx e o Vy, eu chego justamente no meu V como sendo a hipotenusa desse triângulo. Como o Enem pode vir a querer explorar uma das direções apenas, ou até mesmo as duas, comparando essas duas situações, vamos relembrar como a gente acha cada componente. Achando a componente y, pelo triângulo que nós temos, podemos usar o seno. Seno de 30 é Vy sobre V. Olhando ali, temos meio, Vy sobre 200, passando 200 multiplicando, ficamos então que a componente y é de 100 metros por segundo. O Enem pode querer explorar essa subida na vertical, quanto que ele sobe na vertical, te dando o tempo, por exemplo, considerando que essa velocidade nesse momento está constante para facilitar parte aí do cálculo. Outra análise pode ser a componente Vx, que é pegar aí agora o cosseno de 30, já que nós estamos falando da componente que é adjacente a esse ângulo. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, Vx sobre 200. Passando, multiplicando, temos aí 100 raiz de 3. Pessoal, muita atenção. O objetivo dessa dica é lembrar com você a decomposição vetorial, que é um recurso muito utilizado e que você precisa dominar para essa prova do Enem. Um abraço, boa prova!